Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do PDT. Ele foi governador do Amapá durante 4 mandatos, a primeira vez em 2003, houve uma interrupção no ciclo depois, retomou e terminou seu último mandato em 2022. Tem uma longa carreira política, antes disso foi deputado estadual, é funcionário público de carreira e técnico agrícola. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, ministro, é um prazer contar com a sua presença. Amanda, um prazer meu, certo? É muito oportuno esse bate-papo aqui, né, para o Brasil e agradeço a oportunidade de poder conversar com você um pouco. Um enorme prazer. Ministro, a sua pasta talvez seja uma das que mais traduzam as desigualdades, as disparidades das regiões brasileiras. Isso é muito fruto do crescimento desordenado das cidades e o seu ministério tenta, de alguma forma, corrigir ou mitigar essas diferenças. Queria que o senhor falasse um pouco sobre os principais pontos, os principais programas e o enfoque da sua pasta. Eu tenho uma responsabilidade com várias políticas públicas, né? Uma delas é o desenvolvimento regional, mas também proteção e defesa civil, segurança hídrica, ordenamento territorial, desenvolvimento de fronteiras, quer dizer, enquanto política, não necessariamente as ações, os programas estão todos ligados a mim, porque são ações que dizem respeito à transversalidade de governo, né, de vários ministérios atuando. Mas, enquanto política, coordenação política, a responsabilidade é minha. O desenvolvimento regional, você tem a política pública, tem os planos de desenvolvimento regional, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e Sudeste, e agora a gente está trabalhando os programas executivos. A gente retomou a política pública, os planos foram todos atualizados, quem coordena esses planos são as superintendências locais, Sudan, Sudene e Sudeco, mais precisamente em termos de Norte e Nordeste. Tem como instrumentos de apoio a esses planos fundos de desenvolvimento regional e os fundos constitucionais, o FCO, que são as fontes de financiamento, né? Eles FNO, irrigam esses programas. e FNE. E as políticas públicas, né, na sua grande maioria, elas são traduzidas a partir da aplicação desses recursos, que inclusive é aprovado anualmente no final de dezembro a programação financeira dos fundos, o que vai para cada estado, quais as áreas, indústria, bioeconomia, enfim, agricultura, né, turismo, quais as áreas, infraestrutura, e cada estado tem a sua condição ali de captar esses recursos através de projetos empresariais, mas uma vez não sendo aplicado todo, é manejado e utilizado por outro estado. No final do ano, tudo é utilizado. Então, nós estamos agora fazendo os programas executivos, porque a gente passa com os programas executivos e além da rede do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Por exemplo, você pega a Amazônia atua o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Agência Nacional de Água e Saneamento, a Sudan e a Codevasf, em grande parte também da Amazônia, e como braço de apoio financeiro, o Banco da Amazônia. Tá? Uhum. Só que a política de desenvolvimento regional não diz respeito só ao Ministério. Então, tudo que diz respeito a outros ministérios, no caso do transporte, das comunicações, de portos e aeroportos, só para falar de infraestrutura, está no desenvolvimento regional. Até o Ministério do Planejamento, que coordena, por exemplo, as rotas de integração sul-americana, no caso com o Platô das Guianas, com Manta-Manaus, enfim, ali a de Rondon, também tem a ver com o desenvolvimento regional. Porque se não tiver conectado isso com o PPA, né, com o novo PAC, aí fica à mercê a política pública. Então, a lógica do governo do presidente Lula é que o PPA, o novo PAC, esteja, né, totalmente associado a essa estratégia de desenvolvimento regional, por isso que a política e os planos, e agora o programa executivo, ele tem que ter coerência com o PPA e com o novo PAC. Vamos falar na prática, no que isso se traduz um pouco? Quando o senhor fala, o novo PAC foi anunciado, né, no começo do governo Lula, quase 2 trilhões de reais, e o seu Ministério do Desenvolvimento Regional ficou com uma fatia de 16 bilhões e meio de reais, responsável por aquele eixo água para todos, né? E você dá conta de adutoras, canais, mitigar situações de escassez hídrica. Fala um pouco sobre esses projetos, esses investimentos que já estão em curso. Como é que está o cronograma disso? O novo PAC ele tem 9 eixos.
o presidente pegou um programa, que era o Água para Todos, que tinha sido executado no governo anterior dele, e transformou em um dos eixos. E o programa Água para Todos, ele tem 4 subeixos. Então, ele cuida de revitalização de bacias, aí está comigo. Infraestrutura hídrica, então, transposição do São Francisco, e todas as obras complementares, né? Enfim, ligada à transposição ou não, estão comigo. Desde barramento lá no Rio Grande do Sul, que a gente tem obras já agora lá, até Minas Gerais, Espírito Santo, que diz respeito também a essa estratégia, estão relacionados com a minha responsabilidade, infraestrutura hídrica. Tá? Aí você tem também tecnologias sociais, a questão de dessalinização, pequenos projetos de captação, tratamento e distribuição de água para comunidades menores. Então, isso também, em grande parte, está comigo. E a parte de abastecimento está com o ministro Jader nas cidades. O Ministério das Cidades foi criado, então toda essa parte de abastecimento está com o ministro Jader. E nós estamos reformulando a política de irrigação que deve virar, né, essa minha defesa, mais um subeixo do novo PAC no eixo água, também para ficar sob minha responsabilidade. Então, mais precisamente sobre infraestrutura hídrica, o PAC inteiro eu tenho cuidado, junto com o ministro Rui Costa, que é quem coordena. Nós estamos, inclusive, visitando todos os estados do Brasil para ver o nível de aplicação dos recursos, o cronograma, como é que está a execução. Alguns são diretos feitos pelo Ministério, outros são contratados via convênio com os estados. Às vezes também tem contratação privada ou do próprio estado dentro do PAC como contrapartida. E quando a gente fala em PAC, assim, a maior parte desse dinheiro, por exemplo, no seu ministério, é público ou é comum que vocês tenham uma parceria público-privada, algum tipo de contrato com a iniciativa privada? Os bancos também de fomento, o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia? Como é que... O PAC, ele reúne todas essas fontes de recurso. OGU, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e também a parceria com os governos. Vou lhe dar o exemplo do Ceará. Lá a gente está investindo na duplicação do Eixo Norte, estamos concluindo o canal, o CAC, né, que é o Canal das Águas do Ceará, o Cinturão das Águas do Ceará. São infinitas obras no Ceará. Aí, nesta relação de parceria, o eixão, a duplicação do eixão das águas do Ceará ficou como contrapartida do governo do Ceará. E o governo do Brasil, dentro do PAC, articula, né, o financiamento disso. Ontem, por exemplo, o presidente Lula participou de um evento onde o governo do Ceará já estava dando ordem de serviço para a duplicação do eixão das águas do Ceará, que é para dobrar a capacidade de colocar água na região metropolitana, que vai atender ali mais de 4 milhões de pessoas, certo? Com 1,3 bilhão de reais do BNDES. Então, o novo PAC, ele articula todos os recursos disponíveis do Orçamento Geral da União, certo? Também dos bancos públicos dentro dessa estratégia, certo? E as parcerias com os governos estaduais e até prefeituras. Essa questão da segurança hídrica é prioridade para o Brasil, já foi muito focado no Nordeste, porque foi quem sofreu os maiores problemas, sobretudo o semiárido nordestino. Sim. Hoje a gente ainda entrega água de carro-pipa a mais de 1,5 milhão de pessoas no semiárido nordestino. Mesmo com a transposição do Rio São Francisco, quer dizer, é uma obra que levou 13 anos, né? Começou isso vai diminuindo a cada dia, porque é um gigantismo. Né? O Nordeste brasileiro é um gigantismo realmente desafiador. E agora, com as obras novas, isso vai diminuir significativamente, vai chegar por esses canais, por essas adutoras complementares, água a mais pessoas. Todo esse projeto é para botar água para as pessoas, seja para o consumo humano ou até para a produção de alimento de baixas emissões, porque hoje as mudanças climáticas exigem isso. Então, para você ter uma ideia, foi investido inicialmente pelo governo Lula, Dilma, né, mais de 12 bilhões de reais na transposição de São Francisco. A transposição está pronta, eixo norte e eixo leste. E grande parte dos canais e adutoras que, no primeiro momento, foram do projeto originário. Agora tem mais, como você disse, quase 15 a 16 bilhões de nova infraestrutura hídrica. Aí tem algumas coisas que são fora do Nordeste, mas a grande maioria é no Nordeste, para fazer essa complementação. Você vai no Rio Grande do Norte, o Apodi está sendo feito, Oticica. Você vai na Paraíba, a vertente litorânea.
Você vai ali em Pernambuco, é a doutora o sertão, o canal lá do Agreste Pernambucano. Você vai em Alagoas, também do sertão alagoano. Então, nós temos obras de infraestrutura hídrica, de canal, adutor, adutos, né, bombeamento em todo o Nordeste brasileiro. E a gente espera com isso de que, né, se diminua muito esse problema de ainda levar água em carro-pipa. Tá? Então, os investimentos são necessários, é prioridade por parte do presidente Lula. Nós estamos trabalhando muito agora a gestão integrada com os estados. E a PPP do São Francisco, né? Como é que a PPP, como é que vai funcionar isso? Quando é que vocês pretendem? Esse é um sonho e uma necessidade desde quando foi feito a obra de transposição de São Francisco. Você tem ali o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e a Paraíba, né, envolvido mais diretamente na transposição de São Francisco. E ainda tem uma governança que não dá a segurança necessária. Nós temos, por exemplo, parte da gestão é feita pela Codevasf, outra parte pelo Ministério, mas se tem um problema de infraestrutura lá na Paraíba, ou lá no Ceará, ou lá no Rio Grande do Norte, obviamente que isso está mais perto do governo local e não do governo federal. Sim. Até o movimento do governo federal para uma licitação, né, para um auto de serviço, diminuir a burocracia, né? Mais fácil contratar iniciativa privada. E já há alguns anos, o governo federal vem tentando, porque tem que pactuar isso com os 4 estados. Tá. Essa governança e essa segurança na gestão. E isso não rolava, né? Então, nós, aí, há 1 ano e meio, quase 2 anos, conseguimos pactuar. Os estados tinham que aprovar algumas legislações dentro dos seus estados. E todos aprovaram, certo? Nós já, basicamente, pactuamos isso. Agora estamos recebendo os ofícios de concordância e recontratei o BNDES para fazer uma modelagem de PPP patrocinada. Então, tudo que o governo federal já coloca na governança desse sistema vai continuar colocando, mas também com a participação dos 4 estados, porque eles estão mais próximos, seja para uma manutenção, na hora de outorgar o uso da água, né, a quantidade de água que deve ser, porque a Agência Nacional também participa. Então, eu sempre digo, o objetivo desse projeto, feito pelo presidente Lula e agora as obras complementares, é único, é garantir segurança hídrica às pessoas. A gente não pode investir 12 e agora mais 15, 16 bilhões e o sistema fica... Não funcionar, né? Não ter uma gestão condizente. O sistema funciona, mas você ficar com insegurança de gestão. Sim. Certo? Quando nós chegamos no governo, a bomba do eixo norte estava paralisada. O bombeamento. Então, isso não pode acontecer. Aí nós levamos um tempo para revitalizar, colocar o conjunto de bomba para funcionar. Agora contratamos a duplicidade, estamos botando, né, fazendo a licitação, já assinamos o contrato para colocar um segundo conjunto de bomba. Aí você tem o quê? Tem um backup, se der problema em um, você tem um outro para funcionar. Do jeito que nós recebemos parado. Em janeiro de 2023. Quer dizer, isso não faz sentido, né? Uma obra tão cara mas isso tudo é questão de governança. Sim. É você ajustar todo o processo de governança, de tomada de decisão, de manutenção, de obras complementares dentro desse processo. As obras mesmo que os estados fazem, ter, né, relação com esse investimento. Então, tudo isso a gente está discutindo muito fortemente agora sob a orientação do presidente Lula e coordenado pelo ministro Rui Costa, não só aqui em Brasília, a gente está indo nos estados, a gente está visitando obra, a gente está reunindo com prefeitos, a gente está ouvindo a comunidade, a gente está reunindo com os governadores, estão reunindo com governadores que têm relação um estado com o outro, bacias, por exemplo, de Alagoas com Pernambuco. Às vezes uma enchente que acontece num estado é em razão da falta de contenção em outro estado, de um barramento em outro estado. Agora, ministro... Então, tudo isso está sendo discutido e tendo uma melhor governança dessa política pública. Eu queria falar sobre um outro tópico em que a sua pasta vem atuando muito fortemente, que é a prevenção aos desastres naturais, né, derivado naturalmente da emergência climática. O senhor, o ministro das Cidades, o Jader Filho, coordena um grupo de trabalho de redução de riscos e desastres, participaram das reuniões do G20, agora faz poucas semanas no Rio de Janeiro, e como o senhor mesmo colocou na época, isso não faz parte só de uma agenda nacional, é parte de uma agenda mundial. Eu queria saber o que saiu, o que mais lhe chamou a atenção
nessas reuniões, no contato com outros países? Olha, nós tivemos no Brasil, nessa agenda da redução do risco e do desastre, que ela é pactuada já há muito tempo, desde o Marco de Sendai de 2015, com meta a ser atingida em 2030, e muito fortemente no G20. Então, nós pactuamos aqui no Brasil a primeira declaração ministerial. Nós tivemos presentes aqui 36 países, 20 países que compõem o G20 e mais 16 países convidados. Enquanto o Brasil presidiu o G20, nós tivemos os grupos de trabalho, eu presidi o grupo da redução do risco de desastre junto com o ministro Jader. Nós tivemos 2 reuniões virtuais e 2 presenciais. Uma no Rio de Janeiro, isso antes da reunião de cúpula, que aconteceu em dezembro. Uma no Rio de Janeiro e a outra lá em Belém. E em Belém foi a última reunião deste grupo que antecedeu a reunião de cúpula no Rio de Janeiro, presidida pelo presidente Lula. E nós conseguimos chegar na reunião de cúpula do presidente com a primeira declaração assinada pelos países que compõem o G20 e pelos países convidados. O que compõe essa declaração? Os compromissos desses países na redução do risco de desastre, com algumas políticas públicas que devem acontecer dentro dos seus países e, se possível, né, em termos internacionais. Primeira, combate à pobreza. Então, reduzir desigualdades, combater a pobreza, é diminuir vulnerabilidade. Entende-se, nesse grupo de gestão e de redução do risco de desastre, que com o advento, com a frequência, com a intensidade dos eventos no Brasil e no mundo, como aconteceu no Rio Grande do Sul, mesmo que pegue todas as camadas da sociedade, o mais vulnerável é o mais atingido. É que tem, às vezes, a vida ceifada, o patrimônio ceifado, a casa ceifada, enfim. Então, número 1, combater desigualdades. Combater desigualdade diminui vulnerabilidade. Diminuindo vulnerabilidade, mesmo o evento acontecendo, você diminui o risco que as pessoas estão sujeitas a acontecer. Número 2, como se fosse sistemas de alertas precoces, que a gente não pode evitar o evento, não pode evitar o desastre, mas nós podemos ter as pessoas mais preparadas para lidar com o risco. Que são sirenes, as alertas, a mensagem no celular. Esse é número 2, que, por sinal, o Brasil está dentre os 5 países do mundo já com essa tecnologia disponível que a gente lançou agora, já disponibilizamos para o Sul e Sudeste, que é através da tecnologia de o Cell Broadcast, que a gente utiliza, né, uma parceria com as telefonias de celulares, uma mensagem, né, que é passada através da telefonia celular diretamente para o cidadão no ambiente que ele tiver, mas para isso preconiza-se que a informação esteja bem trabalhada, monitorada, colhida do risco e também a comunidade preparada. Então, a gente tem que certificar o Estado, o município que vai se utilizar dessa tecnologia, porque ele tem que ter plano de contingência. Para onde as pessoas vão, qual é a rota de fuga, quando deve sair, onde vão se abrigar, tem toda uma lógica disso. Então, esse é um. Outra, financiamento. Então, como financia essa resposta? Como financia diminuir desigualdade? Então, o financiamento também está dentro dessa declaração. Também soluções baseadas na natureza. Há uma tendência forte no mundo, por muitos anos e no Brasil, você impermeabiliza tudo. Então, o próprio homem, a própria política pública criou as dificuldades, certo? Vou dar um exemplo aqui, Araraquara. Araraquara, o evento aconteceu 28 de janeiro de 2022. Eu fui em Araraquara dia 4, depois voltei com o presidente Lula dia 8. A gente lembra, foi a fatídica data da tentativa de golpe e ele estava em Araraquara. Araraquara é uma cidade 100% organizada, com drenagem, com meio-fio, com calçada, com urbanização, com arborização, tudo que você possa imaginar. Mesmo assim, não escapou. A princípio, essa cidade, ela estava... Ela seria resiliente, né? Era para ser, mas para você ver que quando você impermeabiliza por demais um ambiente comum... Não tem para onde drenar aquela água. A água tem seu destino. Então, esse é um princípio também do acordo. Buscar soluções baseadas na natureza. Implantar projetos que a própria natureza, né, trabalhe, né, os eventos que estão acontecendo e, com isso,
Não permita, porque é complicado. Eu fui no Agora, Rio Grande do Sul, você vê a água do rio subir de 13 metros para 40, para 33 metros. Não tem o que dê conta em menos disso. de 12 horas, levando cidades inteiras. Que são esses eventos climáticos extremos, né, ministro? Estão já trazendo para o Brasil, porque é aqui que vocês atuam. Tem o FUNCAP, que é um fundo que existe há muitos anos, mas não tinha regulamentação e não tinha recursos. Vocês querem irrigar esse fundo, justamente abastecer esse fundo para que ele tenha recurso para investir nessa prevenção e mitigação de desastres climáticos. Quais são as fontes de financiamento? O senhor coloca a taxação de grandes fortunas e o que pode ser feito em termos de defesa civil e, né, de uma forma mais ampla para a prevenção? Esse foi um dos pontos da declaração. Quer dizer, se a gente tem a diminuição da desigualdade e da vulnerabilidade como prioridade, você precisa ter política pública, certo? Para isso, para resolver os problemas habitacionais, os problemas de contenções, os problemas é uma coisa de proteção. Prazo, lá no Rio Grande do Sul vai se ampliar aquele sistema de proteção ali, de Porto Alegre, de Canoas, de São Leopoldo, enfim, de Guaíba ali, tudo isso. Então, se é preciso financiamento, né? Precisa de financiamento para preparação e, às vezes, até para a resposta. E de onde vem esse dinheiro, pois então? Isso é uma boa pergunta. O fundo, ele já tem alguns indicativos de recursos. Multas ambientais, então, parte a gente está propondo que componha o fundo. Apostas não recolhidas pelo cidadão, quem vai não aposta nessas apostas oficiais. Então, é muito comum, as pessoas ganham, às vezes, impressionante, né? Ganham, mas, às vezes, não recolhem a aposta. Isso é um volume alto. Então, parte desse volume aí, emendas parlamentares, os parlamentares estão propondo que, acho que é 5% das suas emendas, tanto de bancada quanto individuais, possam compor esse fundo, taxação das grandes fortunas, quer dizer, as grandes fortunas mesmo, sendo taxadas. Mas o senhor fala isso no Brasil? No Brasil, no mundo. Isso está pactuado na nossa declaração ministerial no G20, certo? E como é que eu proponho com o presidente Lula, presidindo o G20, para que o G20 apoie, certo? Que as taxações de grandes fortunas sendo feita, a parte ajude a mitigar, diminuir vulnerabilidade dos mais pobres, e o Brasil não praticar isso, então, lógico que o Brasil, ao taxar... Porque em ambiente mundial, a gente sabe que isso está muito distante, embora tenha recebido essa menção inédita na declaração do G20... Se a gente propôs o Brasil presidindo, então o Brasil tem que dar o seu exemplo. Então, o Brasil... Internamente, o Brasil tem que buscar isso. Mas o Congresso está maduro para isso, né? A gente está vendo essa discussão sobre é natural o IR, que esses debates eles isenção. aconteçam e até que não se consiga construir um consenso. Então, uma coisa é... Mas é importante colocar a discussão na mesa. Uma coisa é se a gente vai construir o consenso, vai conseguir. Isso é normal, seja numa reforma tributária, numa reforma política, numa reforma fiscal. E num caso desse, é normal. A gente vive num país democrático, tem o executivo, o legislativo, o judiciário, e é bom que tenha, porque é isso que dá o balanceamento. Às vezes, a proposta do executivo ela pode ser melhorada, certo? O legislativo pode propor coisas boas e, em alguns momentos, pode ter algum equívoco que o judiciário, o executivo pode corrigir. Esse é o equilíbrio, né? Isso é o que a gente chama de viver numa democracia e uma harmonia entre os diferentes, com papéis diferentes, mas que dá o equilíbrio para a sociedade. Então, a proposta está lançada. E, uma vez sendo aprovada e aceita, obviamente que a gente vai atacar esses pontos. Mas quando é que o FUNCAP vai estar disponível para uso? Assim, passar por essa regulamentação, mesmo que não tenha todo esse dinheiro previsto, obviamente a gente sabe que taxação de grandes fortunas é uma coisa que vai demorar anos. A gente precisa ter fonte, porque se a gente não tem fonte, faz uma regulamentação de faz de conta. Então, a gente está trabalhando a regulamentação, já temos 3 fontes previstas e, logicamente, que falta aqui um entendimento entre o executivo e o poder legislativo. Há quem defenda que para cada R$1 que o legislativo coloque de emenda, que o executivo também coloque, mas o orçamento é o mesmo. Então, eu não sei se isso é possível. Tá certo? Então, você entendeu? Sim. Então, por exemplo, o legislativo vai lá, faça uma emenda aqui, eu tiro 5% da minha quantidade de recursos, que deveriam ir para outros projetos, vai para o fundo. O governo federal, no seu orçamento, tem que botar logo 5%. O governo federal já tem uma série de respostas que ele dá. Todo o Ministério das Cidades, macrodrenagem, microdrenagem, saneamento... Tudo já é voltado para isso, mobilidade urbana, habitação, já
já é voltado por isso. Podia até cadastrar, dizendo, não, então isso já é Agora, parte ministro, da contraproposta. o Legislativo está muito... Só que debatendo isso é que vai se encontrar a melhor solução, entendeu? É que o Legislativo já está muito agastado com essa discussão de emendas parlamentares, Não, porque eles acham que o STF está se intrometendo demais, que o Executivo se intromete. Eu acho que é legítimo. Eu fui deputado estadual, fui constituinte, como governador convivo como ministro com os parlamentares, é legítimo. Certo? O parlamento tem que ter seu espaço do protagonismo também, do deputado. O senhor acha que 50... O seu ministério, por Estado. exemplo, é uma grande fonte de destino dessas emendas parlamentares? Porque tem muita capilaridade. Sim, a porque Codevasf, a gente regional. vai falar sobre isso já, mas a Codevasf também é uma das empresas mais cobiçadas desde a gestão, né, a superintendência da Codevasf, como também um destino grande de emendas parlamentares. Primeiro eu quero saber do senhor, esse valor, esse montante de 50 bilhões de reais nas mãos dos parlamentares, porque na prática isso significa menos dinheiro na mão do Executivo, que é quem tem a prerrogativa constitucional de executar o orçamento. Esse valor é excessivo? Olha, eu não vou entrar no mérito do que é ou não é excessivo. Eu quero entrar no mérito do que eu sempre defendi como governador, sempre na relação com os parlamentares do Estado do Amapá, eu defendi também. Posso dar exemplo aqui do meu Estado, tá? Do que eu estou falando. E é o que eu defendo como ministro do Estado. Eu acho que esse freio de arrumação, certo, entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, ele é necessário. Essa regra de transparência, rastreabilidade. Transparência e rastreabilidade, já há concordância de todo mundo e seria um contrassenso se não tivesse a concordância. Mas é que agora o STF deu uma decisão mais dura E defendo ainda, né? que as emendas individuais, o parlamentar ele representa, certo, a população, o deputado representa a população. Então é comum, ele faz a campanha dele, ele assume compromisso no município, ele assume compromisso no Estado, é legítimo ele colocar a emenda dele para reforçar uma política ali, seja do governo do Estado, seja do município que ele foi votado, que ele tem que cumprir o compromisso dele com a sociedade. Isso faz parte da democracia. Se você tem transparência e rastreabilidade, não há nenhum pecado o deputado ir lá e botar a sua emenda. Mas sabe o que é, ministro? Vem crescendo demais desde 2017. Na gestão Eduardo Cunha para cá... Eu defendo que a gente possa dar prioridade para as emendas individuais para cumprir esses compromissos dos parlamentares lá com as suas bases. É normal isso, é legítimo. Que as emendas de bancada foquem nos programas estruturantes. Eu era governador, foi construído no estado do Amapá o Hospital Universitário. Ele é da Universidade Federal do Amapá, Ministério da Saúde e Educação. Mas é importante para o Amapá. Eu fui lá e assinei junto com a reitora, concordando que a emenda de bancada para o meu estado, durante 1, 2, 3, 4 anos, fosse para construir o Hospital Universitário Federal no Amapá. Porque é uma obra estruturante na saúde, certo? Do mesmo jeito a BR-156, BR, uma rodovia federal do governo federal. Eu pedia para a bancada federal colocar suas emendas de bancada para a BR, que era para estar no orçamento geral da União, já que não estava, bota a emenda aqui. Então, é isso que eu defendo. Não estou aqui me apegando necessariamente aos valores de cada um, porque isso é decidido lá pela legislação. É que hoje o senhor está numa outra posição, como ministro, por exemplo. Esse dinheiro, de alguma forma, nas individuais e de bancadas, o senhor fala de projetos estruturantes, mas isso foi definido agora, salvo engano, são 8 projetos estruturantes por bancada, mas antes havia uma fragmentação, ou pode haver ainda uma fragmentação muito grande desse recurso. Então, do seu ponto de vista como ministro, não é estratégico, isso não gera ineficiência, desperdício de recursos? Não é. E falta de enfoque no que é mais estratégico para a paz, porque o senhor tem a visão do todo. Com certeza, Amanda, não é correto, não é estratégico, não aparece, dilui, certo? Tem que ter foco. Eu hoje posso dizer, olha, a BR só falta 100 quilômetros para chegar no Oiapoque, fruto, grande parte, desde a época, aconteceu nos primeiros 8 anos do governo do presidente Lula, do que o OGU previa e mais a bancada complementava. Então, o certo é isso. Mas deixa eu lhe falar, eu estou rodando com o ministro Rui Costa os estados brasileiros como ponto de controle do PAC. A gente discute tudo sobre o PAC. E é muito receptivo por parte das bancadas de cada estado também botarem recursos das emendas de bancada nas obras que estão no PAC. Então, e a gente está abrindo esses debates. Isso começa a dar uma outra dinâmica. Então, tem uma obra do PAC num estado que é de interesse da sociedade, dos governos municipais, estaduais e da bancada.
já tem previsão no Orçamento Geral da União, obra ali, recurso para aquela obra. Aí a bancada quer que acelere a obra, quer que abra mais uma frente que, porventura, não está garantido com os recursos que estão disponíveis ali no Orçamento Geral da União, coloca emenda. Então, isso a gente está discutindo e eu estou vendo muita recepção por parte dos parlamentares. Não, você veja que olha como mudou, né? Porque antigamente eram os parlamentares que batiam na porta e tomavam chá de cadeira dos ministros. Hoje são os ministros que têm que passar o pires quase para os parlamentares e pedir ajuda. Assim, não, mas é se é transparente, uma inversão tem rastreabilidade, o povo sabe para onde está indo. Se a prioridade daquela obra é da população, não há nenhum pecado. Não, sim, eu estou fazendo uma reflexão mais sociológica, né? De como você tem um encolhimento, o executivo perde poder com isso. Né? E esse poder é transferido para o legislativo. Né? Antes, até poucos anos era o contrário. O legislativo sempre teve as emendas, lógico, cresceu o volume, certo? O que não pode, certo, é esse volume crescer e dispersar. Porque aí você tem 50 bi no PAC, um exemplo, tem 50 bi de emenda dispersa. Então, acho que as emendas individuais cumprem o seu papel, do compromisso mais individualizado do parlamentar, é legítimo. Tanto que eu estou defendendo. Mas aí vem os monstrengos, né? Mas aí, quando vai para a emenda de bancada, é bom que esteja alinhado. E as emendas de comissão, né? Que lá tem mais uns 10, 11 mil. Pois é, mas essa discussão, acho que ela já melhorou muito e eu sou uma pessoa de fé. Acho que vai melhorar ainda mais. E vai dar certo. Ministro Codevasf, né? Que aí virou aquela caixa preta, ela foi turbinada, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, ela foi turbinada com emendas que ficou conhecido como orçamento secreto no governo Bolsonaro, né, mas acho que só no ano passado, até vou ver esse número aqui, são mais de 3 bilhões de reais no ano passado, e no governo Lula basicamente manteve o status, a direção da Codevasf ficou conhecida como estatal do Centrão. Por que a Codevasf virou uma caixa preta e ninguém mexe? Olha, eu não diria isso, viu? Porque nós, no governo Lula, uma das primeiras atitudes que nós fizemos, né, junto com a direção da Codevasf e a CGU, foi implantar um programa, né, de qualidade, de integridade na Codevasf. De combate à corrupção. De integridade. Porque ela foi alvo de muitas operações da Polícia Federal. Você tem um programa de integridade instalado na Codevasf, certo? Pela Controladoria Geral da União. Então, você pode recorrer a essas informações lá em 2023, quando o presidente Lula assume, quando eu assumo, a gente, juntamente com a CGU, trabalhamos a estratégia para implantar um programa de integridade na Codevasf. E de lá para cá, você tem todos os indicadores em relação à transparência, controle, eficiência, tudo tendo pactuado ali, tem que melhorar. Mas você não muda a presidência, né? Essas superintendências continuam sendo indicações do Centrão. Tem muito interesse nessa empresa pública. Mas até onde eu sei, os problemas todos que, porventura, já aconteceram e que podem existir, nós temos os órgãos de controle tratando. Se é caso de polícia, polícia. Se é tem caso o ministro Celino Filho, do União Brasil, um colega seu, né, ministro das Comunicações, foi indiciado pela Polícia Federal, né, mas até onde de eu corrupção, sei, de desvio de verbas. A responsabilidade de órgãos de controle, né, é legítima, é devida e está acontecendo em qualquer que seja a situação. Não quero particularizar aqui absolutamente nada. Quando se fala que eu sou ministro, né, você tem uma direção da Codevasf, a Codevasf era tida e divulgada com seus problemas. O que a gente, governo Lula e ministro Valdez faz, junto com o CGU, junto com a direção da Codevasf? Implanta um programa, certo, de integridade na Codevasf. Mas tem uma limitação nessa ingerência do Ministério. Tem coisa melhor do que isso, a gente o melhor seria mudar quem manda na Codevasf. Espera aí, né? Mas se muda por duas razões. Ou por ter culpa, ou por, tecnicamente ou politicamente, não está correspondendo. Se não há nada em termo culposo, aquela direção, um exemplo... Mas tem várias operações da Polícia Federal desde Mas em quem? Eu acho que a quem teve a operação, quem responde... Contra empresas, licitações fraudulentas, empresas contratadas pela Codevasf, repetidamente, Construservice, Engevort, tem manual todo. Mas você não acredita no trabalho da Polícia Federal? Você não acredita no trabalho uma instituição do séria, TCU? Né? Sim. Você acredita ou não? Você acredita no trabalho da Controladoria Geral? Então, eu tenho Polícia Federal, tem CGU, tem TCU atuando. Então, é dar liberdade para essa atuação? Liberdade total e apoio total.
Em termos de gestão, vai lá, implanta um programa de integridade na companhia. E quem não se adequar, se enquadrar o programa de integridade, acompanhado e instalado pela Controladoria Geral da União, vai sair do caminho. Mas se as pessoas vão cumprindo o programa de integridade, você tem que partir do princípio da confiança, não da desconfiança. Ministro, o seu estado, Amapá, será um dos mais beneficiados com a possível exploração do petróleo na margem equatorial. Primeiro tem que a pesquisa ser autorizada para saber se efetivamente tem petróleo, se é viável, se eles conseguem retirar, mas há uma grande resistência do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, dos ambientalistas em geral nessa exploração ali na foz do Amazonas, né? Até porque é uma área muito sensível, pode acontecer um desastre ambiental. Qual a sua posição? Bem, primeiro eu quero corrigir esse conceito de foz do Amazonas. Que é longe, certo? Né? 500 quilômetros, não é exatamente. Segundo, essa pesquisa existe há quase 50 anos. 50 anos. As pessoas que estão me ouvindo aqui, ouvindo a Amanda, não fazem ideia disso. Eu estava iniciando minha carreira profissional com 20 anos, a BP, a Total já estavam pesquisando nessa margem equatorial, na região ali do platô das Guianas e do Amapá. Terceiro, nós estamos a 540 quilômetros da foz do Amazonas. E já se explora petróleo e gás na Amazônia há muitos anos, no centro da Amazônia, que é lá em Urucu. E nunca teve um incidente. Gás e óleo, há muitos anos. Quarto, o Amapá é o único estado do Brasil carbono negativo. Nós temos 74% de todas as áreas cobertura do Amapá preservada por lei. E vamos até 96% da nossa área preservada, porque todos os demais comportamentos nossos demonstram o nosso compromisso com o meio ambiente. Eu digo muito claramente, ninguém no mundo pode apontar o dedo para um de nós dali, seja público ou privado, ou sociedade, principalmente os indígenas, quilombolas, extrativistas, caboclos da Amazônia, em termos de irresponsabilidade ambiental. Porque nós demos prova ao longo da vida. Por último, a Petrobras fez o leilão há quase 10 anos. A BP e a Total ganharam os blocos para fazer a perfuração, para encerrar o trabalho de prospecção. Levaram o tempo todo, não conseguiram licenciar, abandonaram e estão explorando petróleo lá do lado da gente, a 50 quilômetros. E ganhando muito dinheiro, né? 50 quilômetros estão lá na Guiana. Agora, isso não vai um pouco... Então, assim, o que nós queríamos era encerrar o processo. A última autorização para o processo era você fazer uma simulação como se fosse explorar. Petrobras é uma das empresas mais respeitadas no mundo. Você vê tudo que ela cava de poço, desde antes do pré-sal e agora no pré-sal, qual foi o acidente que houve? Para a Amazônia, para o bloco lá do litoral lá, eles estão meio que dobrando tudo que é recomendação, né, de cuidado, eles estão botando de forma dobrada, que é para não gerar nenhuma dúvida. E segundo o que eu sei, tudo que foi questionado pelo IBAMA, a Petrobras já respondeu. Então não tem razão para deixar aquela riqueza em potencial ali no fundo do mar. Agora, isso não vai contra o discurso um pouco de transição energética do Brasil? Quer dizer, você vai aumentar a emissão de gás carbono, você vai explorar um combustível fóssil, quer dizer, você vai na contramão de tudo que o Brasil, que o mundo pregam pelo Acordo de Paris, que é a redução de emissões e a transição energética. O Brasil hoje deve ser o quê? 8º, 9º em exploração de petróleo, ele pularia para talvez 4º. Você ainda agora me perguntava como é que financia, certo? Qual o recurso vai para o fundo para diminuir a desigualdade? Essa seria uma boa fonte. Não, peraí. Como é que se financia uma transição ecológica? É cara. Pois é. E você pode sim. E os países ricos não querem. Certo? Você pode sim, a partir de uma âncora, o projeto principal, o que é? É a transição energética. Então, no projeto de transição energética, o financiamento vem de onde? Pode vir das nossas últimas reservas de gás e petróleo. Então, você vai aumentar a exploração do combustível fóssil. Uma coisa é você continuar explorando fontes não renováveis sem uma lógica de transição. A outra coisa é você condicionar
né, o uso dessa fonte não renovável, que o mundo inteiro continua tirando, mas no Brasil, numa loja de transição. O Brasil está entregando e vai continuar entregando mais do que tem prometido em termos de metas de diminuição de emissões. Você pode ter certeza disso. Ministro, o senhor, quando assumiu, foi uma indicação do senador Davi Alcolumbre, que deve ser o próximo presidente do Senado, muito provavelmente, e disseram na época que o senhor migraria para a União Brasil. O senhor entrou meio que nessa cota do União. Por que isso nunca aconteceu? Ficaram ali alguns meses, né, muitas recorrências de matérias sobre isso. Mas eu sempre disse lá em janeiro, e também é o que eu repito agora, que em nenhum momento, nem o presidente Lula, nem o senador Davi ou União Brasil, ou seja, nem o PT nem a União Brasil, fizeram condicionamento sobre filiação minha, uma vez o convite feito e o aceite meu sendo dado para ser ministro. Então, eu continuo falando a verdade, que não houve condicionamento. Qualquer permanência minha, que é o único partido que eu sou então, filiado sim, até hoje, né, é fruto exatamente dessa história e eu nem especulo muito sobre isso, ou quase nada, né, mas sempre respondo os questionamentos, que é um direito da sociedade saber e do profissional de imprensa também. Indicação do Alcolumbre, que a gente sabe que é um senador muito poderoso, pela indicação das emendas, agora provavelmente futuro presidente do Senado, tem algum nível de ingerência dele no Ministério? Absoluta, nenhuma. Obviamente que seja em qualquer ministério, tanto o presidente Lula tem o livre-arbítrio de fazer as escolhas e as composições, como faz com os partidos políticos, do PT até MDB, PSD, União Brasil, enfim, né, PCdoB, PT, todos os partidos. E, obviamente, que qualquer movimento sempre parte do próprio presidente. As composições são naturais também que você atenda, né, esse conjunto de parcerias. Mas isso termina aí. A partir daí, a responsabilidade 100% é de quem está na gestão. Eu mesmo, se eu recebo a indicação de um partido e boto no ministério, se tem problema, tem que sair. Uhum. Então, isso não é ad eterno. Então, nós não temos nenhum problema de ingerência, eu tenho, né, tranquilidade para tocar o Ministério da forma que a gente está tocando. Agora, você me perguntou sobre o Codevasf e eu lhe disse, olha, nós fomos lá com a CGU, implantamos um programa de integridade e está sendo executado no bico do lápis lá o programa. Então, é isso que é a minha responsabilidade com a gestão pública. Eu não respondo por aquilo que cada gestor tem de responsabilidade, mas eu respondo pela retidão, pela normalidade e, logicamente, pelo controle. Ministro, e isso eu faço. Então, não há ingerência em relação a isso. O que é importante é a entrega ser feita. Qual é a minha responsabilidade com a política de segurança hídrica, de proteção e defesa civil, de desenvolvimento regional, certo? Enfim, daquilo que é responsabilidade do Ministério. Se o meu colaborador é indicado por alguém, ou eu mesmo indicado por alguém, estou correspondendo, é o que vale. Qual a sua avaliação sobre o pacote fiscal apresentado pelo governo Lula? Gerou muito ruído no mercado, principalmente por ter juntado duas coisas. Uma parte o ajuste fiscal e a outra a isenção da faixa de renda do imposto de renda de quem ganha até R$5 mil, condicionado a um aumento do imposto sobre quem ganha a partir de R$50 mil por mês. Primeiro, como é que o senhor viu esse anúncio conjunto? Se faz sentido ou se não, se foi um erro, um equívoco de comunicação anunciá-lo junto? O senhor participou de algum debate? Olha, o presidente Lula, ele nunca escondeu o compromisso integral dele com a diminuição das desigualdades. Então, tudo que ele puder fazer para atender e cumprir aquilo que é compromisso do Brasil, no que diz respeito à responsabilidade fiscal, ele vai fazer e está fazendo. Pegou esse Brasil com uma dívida pública gigante e, desde o início, ele tem anunciado e buscado esforço. Mas a dívida pública só cresceu. Tem anunciado e feito esforço para cumprir as metas fiscais. Mas ele também sempre deixou claro que ele ia combater desigualdades, combater injustiças, fazer inclusão social. Não é justo o país crescer o PIB, ou um Estado crescer o PIB, e as pessoas mais pobres continuarem mais pobres, mais rico. Então, a medida ser anunciada, mesmo que ela vá valer a partir só de 2000,
2026, né? Porque teria 26, que ser votado ano que vem. Ela está acertada, porque mas ela foi antecipada, acho que já está anunciado timing, o compromisso, né? do presidente. Você realmente, olha, a massa salarial ganha até 5 salários mínimos, já não é muito, certo? E ainda ter que pagar a conta da maioria das questões fiscais do Estado brasileiro não é justo. O problema é que então, acho isso que o presidente Lula está certo, está entendendo? Eu tenho certeza que o Brasil está dando certo, os indicadores vão melhorar. É natural, isso é da democracia, é natural que haja discordância, é natural que haja os debates, que haja melhoramento. O Congresso tem legitimidade para melhorar a proposta, e se assim o fizer, é bem-vindo, o governo não vai também se chatear com isso, tenha certeza disso. O debate na imprensa, né, no mercado, lógico que o mercado quer sempre o melhor. Não, é porque tem uma para preocupação, o mercado, né, ministro, que o dólar agora bate em R$6, acima de R$6, e isso respinga, reflete na inflação diretamente e pesa principalmente no bolso do mais pobre. Então, se nesse sentido, o timing do anúncio, a maneira como foi empacotado, embalado, não pode ser um tiro no pé, quer dizer, acabar prejudicando justamente a faixa da população que o governo quer ajudar. Essa foi a crítica do momento. Sim. Mas se não tivesse acontecido isso, teria algum outro ponto que geraria o mesmo debate. Também que o pacote foi tímido, né? Que não adianta a gente achar, olha, se tivesse isso aí não tivesse acontecido, certamente estimularia o debate, a discordância, a posição do mercado, do parlamento, é legítimo. É quase impossível o governo federal, o executivo encaminhar uma proposta e ter unanimidade no mercado, né, no parlamento, na imprensa. Nem internamente nem sonhe tem, com né? isso. Nem entre os ministros então, tem. Agora vai deixar de tomar uma atitude porque não tem unanimidade? Não. Acho que quando a gente governa, é o que o presidente Lula faz, assume ali e faz o enfrentamento, o bom enfrentamento pelo bem do Brasil, dos brasileiros, e está dando certo, o Brasil vai dar certo. Como é que o senhor vê esse inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas, entre elas 25 militares, por uma tentativa de golpe de Estado? Olha, eu sou, assim, defensor da democracia, certo? Todas as participações que eu tive, respeitei o resultado das eleições. Ganhei eleição, perdi eleição, ganhei eleição, perdi eleição, e quando eu terminava, eu fazia a minha deferência à democracia, à escolha soberana da população. Então, eu vou defender sempre isso, e qualquer cidadão, independente do seu posicionamento, né, que entenda, né, ou pratique algum ato que prejudique ou coloque em risco a democracia, tem que, logicamente, enfrentar aquilo que o próprio arcabouço legal do país, feito democraticamente pelos escolhidos pelo povo, colocaram na Constituição brasileira. Eu tenho que saber que o país tem regra, tem lei, certo? E que eu tenho que responder por isso. Então, no limite isso pode... Eu respondo a sua pergunta com base que o país tem regra, tem sistema e tem instituições que a gente deve respeitar, confiar e cada um cumprir o seu papel. O cidadão na sua responsabilidade para com a democracia e as instituições na sua responsabilidade se alguém, né, não anda na linha. Né? O senhor enxerga hoje como possibilidade a prisão do ex-presidente Bolsonaro e que reflexos teria na eleição de 26? Eu não entro nesse mérito. Eu acho que isso não está na minha governança, nem no meu sentido de opinião, como ministro, como pessoa. Longe de mim. Eu não faço julgamento, pré-julgamento. Eu estou olhando aqui que nós vivemos num país democrático, participamos dele, principalmente aqueles que participam, que são eleitos, que ganham, que perdem. Esses devem ser mais responsáveis ainda em respeitar as leis e as instituições que governam, mais ainda. E se qualquer um de nós que se enquadre nessa situação, temos que saber que vivemos numa democracia que tem instituições, que tem lei, e que se a gente não cumprir a lei, é legítimo que os órgãos atuem em cima daquele cidadão. O presidente Lula será Isso é a minha frase. Agora, o desdobramento disso
aí já é responsabilidade, competência das autoridades. Agora, o presidente Lula será candidato à reeleição em 26? O senhor vê essa discussão, essa energia? Olha, eu nunca vi um cidadão, pelo menos na vida pública, com tanta energia com a idade que tem, deixando, às vezes, muitos de nós, colegas ministros, durante um dia de agenda intensa, cansados, como o presidente Lula. Será bom para o Brasil que ele seja candidato à reeleição? O Brasil, não sei quando o Brasil vai ter a chance de ter alguém governando que verdadeiramente conheça esse Brasil. Agora, com o advento das redes sociais, é possível o Brasil ter um presidente que vai conhecer pouco o Brasil por dentro. Esse Brasil, que é a Amazônia, que a gente estava falando ainda agora, as pessoas não conhecem a Amazônia. O presidente Lula conhece. O meu estado, que é um estado pequeno, 16 municípios, o presidente poderia ter sido, na sua história como presidente, ter ido lá em Macapá, que é a capital. Ele foi no Oiapoque várias vezes, ele foi no Vale do Jari várias vezes, ele foi lá na Serra do Navio, onde começou o projeto Encome, ele foi lá em Mazagão Velho. Você está entendendo? É esse o presidente que eu estou falando. De um estado como o Amapá, 30 e poucos anos de estado, ele conhecer o estado por dentro, ele conhece esse país por dentro. Então, o Brasil está longe de ter um outro líder capaz de conhecer os brasileiros e o Brasil, os diferentes Brasis, que fala com esse compromisso de combater as desigualdades, a pobreza, que cria programa como o ProUni, como o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, só um Lula. Então, eu serei sempre um defensor da candidatura à reeleição do presidente Lula. Agora, tudo tem seu tempo. Nem ele vai falar sobre isso agora. Ele tem o tempo dele. 2 anos ainda. E ai de qualquer um de nós, agora, ministro, menos só pra gente... experiência que ele, se avore a emitir uma opinião que ele é o mais preparado de todos nós para saber o momento certo de cada coisa. Para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, uma última pergunta. Esse mapa que saiu da eleição municipal, de fortalecimento da direita e da centro-direita, como é que isso vai respingar em 2026? Lula terá a capacidade, ou quem quer que seja o candidato de esquerda, de replicar essa aliança que o levou à presidência em 2022? Olha, é muito bom ser prefeito e governador com o presidente Lula, viu? É muito bom. Eu fui governador 8 anos com o presidente Lula na presidência. E depois eu fui governador 8 anos, com 2 anos de impeachment, 2 anos tentando impeachment, depois de mais 4 anos de muitos problemas que nós tivemos, então eu sei os 2 momentos. Ser prefeito e governador com o presidente começou a construção do novo PAC pedindo 3 prioridades por estado. No final, não teve estado que tivesse menos de 10 prioridades escolhidas pelo governo federal, pactuada com os estados, com municípios, com as bancadas, para apoiar. Então, em grande parte, as políticas públicas do governo brasileiro são feitas via os municípios e os governos estaduais. É muito raro o que está sendo feito de forma mais direta. Então, é muito bom ser prefeito e governador com o presidente Lula. Esse é o resultado, 81% dos prefeitos reeleitos. Junta a força do presidente Lula e o compromisso do presidente Lula com a política chegar lá no local. Com a participação dos parlamentares injetando os dinheiros de emenda nas prefeituras, isso também, 81% dos prefeitos reeleitos no país. Maior índice de reeleição, acho que o maior índice da história recente. Ministro, muito obrigada pela sua participação no É Notícia. Ótimo conversar com o senhor. Volte sempre. Obrigado, Amanda, mas, sobretudo, você que nos acompanha aí nessa entrevista. Muito obrigado. Nos vemos novamente na próxima quinta-feira. Uma boa semana. Até lá.